Bom dia. O nosso grupo vai apresentar o artigo que fala em relação aos recursos terapêuticos que são utilizados para pacientes com sintomas leves da Covid-19. O nosso grupo ele é composto por Elaine, Graziele, Milena e Roqueline. Esse artigo ele tem o objetivo de trazer esclarecimentos sobre a necessidade de atuação do fisioterapeuta nos casos leves da infecção pelo novo coronavírus. Quadro clínico leve da Covid-19. Apesar do novo coronavírus ele apresentar uma alta transmissibilidade e uma capacidade para provocar casos de insuficiência respiratória, a maioria dos casos eles são de ocorrências leve, cerca de 80%. Estes pacientes normalmente não são hospitalizados e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os casos leves da Covid-19 eles podem ser interpretados como uma infecção não complicada que envolve o trato respiratório, com sintomas inespecíficos como febre, fadiga, tosse, sendo essa tosse com ou sem secreção, mal-estar, dor na garganta e cefaleia, podendo surgir também náusea, vômito, e em idosos e pacientes imunocomprometidos, eles podem apresentar um quadro clínico menos característico. Como agir frente aos pacientes com Covid-19 com quadro clínico leve? Nos pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19, em qualquer estágio de gravidade da doença, o isolamento e outras estratégias de prevenção e controle, elas são indicadas para reduzir a transmissão do vírus. Os pacientes com quadro clínico leve, além do isolamento domiciliar por 14 dias, eles consistem de medidas não farmacológicas como repouso, hidratação e alimentação adequada. Mesmo em isolamento, estes pacientes eles vão precisar estar sob vigilância ativa e contínua, com acompanhamento a cada 48 horas ou sempre que o paciente precisar. Preferencialmente, essa consulta ela deve ser à distância. A consulta presencial ela vai ser indicada somente quando um exame físico ele for necessário. Uma alternativa para assistência a estes pacientes é a teleconsulta ou o telemonitoramento. A atuação do fisioterapeuta ela vai depender da fase da doença na qual o paciente se encontra, assim como os sintomas que a pessoa apresenta. As metas da fisioterapia no contexto da COVID estão diretamente relacionadas com a melhora da sensação de dispneia, manutenção da função pulmonar, prevenção de complicação osteomiarticulares, vasculares e respiratórias, e também a prevenção e a melhora de disfunções ou incapacidades. O fisioterapeuta ele deve identificar em cada paciente quais são as particularidades que indicam ou não a realização de intervenção, assim como ele também vai determinar qual será o tipo de tratamento prescrito. O fisioterapeuta ele poderá realizar acompanhamento, monitoração ou orientações à distância, garantindo sempre a segurança de si próprio e do paciente. E o fisioterapeuta ele deve evitar esse contato desnecessário, com o paciente devido ao risco de contágio, enfatizando sempre que o fisioterapeuta, ele em atendimento presencial, ele deve estar sempre atento ao uso correto dos equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. De modo geral, o objetivo vai ser prevenir os agravos musculoesqueléticos, melhorar os sintomas respiratórios e também ele deve incluir suporte psicológico e educação sobre a doença. Exercícios terapêuticos. O artigo traz que durante a fase de isolamento, esses pacientes naturalmente aumentam o tempo em que ficam na posição sentada ou deitada. Então, isso acaba contribuindo para a intolerância ao exercício, redução da força muscular, maior prejuízo de tosse e expectoração, maior risco de trombose venosa profunda, principalmente em pacientes do grupo de risco, como idosos e obesos. A fisioterapia deve ser baseada em uma avaliação abrangente das condições de saúde do paciente. O artigo traz um alerta em que pacientes com Covid-19 apresentam maior frequência de febre e está ligado ao sistema de gasto de energia. Então, nesses casos, é contraindicado a realização de exercícios físicos. Quando indicado, o protocolo de exercícios terapêuticos deve ser realizado em intensidade de até 3 metros ou que não induzam a sensação de dispneia maior que 3 na escala de Borg modificada. Evidência sugere que pacientes nos princípios da contaminação apresentam maior risco de evolução rápida para estados mais graves.
Então, os pacientes devem ser encorajados a manter-se funcionais, realizar exercícios simples ou de atividade de vida diária, para evitar permanecer muito tempo do dia em atividades ou posturas sedentárias. Os exercícios indicados são exercícios aeróbicos de baixa intensidade, exercícios de força muscular, equilíbrio, alongamento e treino de atividade de vida diária. Lembrando que as condutas só poderão ser realizadas quando as condições clínicas do paciente permitir. De acordo com as recomendações internacionais, as condutas respiratórias para pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19 que apresentem sintomas leves e sem comprometimento respiratório importante, a terapia de recomendação de secreção não está indicada. Na fase inicial da doença, a indicação para a terapia de remoção de secreção é mínima, uma vez que esses pacientes parecem não apresentar hipersecreção pulmonar. Dessa forma, o fisioterapeuta deve estar atento à otimização da ventilação e oxigenação desse paciente. Além disso, tem sido demonstrado que alguns recursos e técnicas utilizados pelos fisioterapeutas apresentam grande potencial para a disseminação de gotículas e aerosol, o que pode aumentar a transmissão dos micro-organismos causadores das infecções respiratórias, como o SARS-CoV-25. Portanto, essas ações técnicas que envolvem tosse só devem ser consideradas após análise criteriosa da relação risco-benefício em concordância com uma equipe multidisciplinar. Em pacientes com prejuízo de tosse e dificuldade de expectoração, recomenda-se o uso de técnicas de remoção de secreção apenas para pacientes hipersecretivos. Estão indicadas técnicas como o ciclo ativo da respiração e a terapia com pressão positiva expiratória. O Rufigan é uma técnica de expiração forçada que consiste em um ou dois esforços expiratórios realizados com a glote aberta com o objetivo de remoção da secreção dos brônquios com a menor alteração da pressão pleural e a menor probabilidade de colapso dos brânquiolos. O Rufigan é exigido ao final da técnica do ciclo ativo da respiração, que deve ser feito seguindo os mesmos cuidados e recomendações da etiqueta de tosse durante a terapia de remoção da secreção. A terapia da expansão pulmonar também está indicada para auxiliar na terapia de remoção de secreção em virtude do aumento do volume corrente. A expectoração, com exceção a pacientes com hiperinsuflação pulmonar, em que as técnicas de expansão são contraindicadas. Nesse caso, os pacientes devem usar máscaras cirúrgicas ou máscara de tecido caseira durante a realização das técnicas, além de todo o cuidado em relação ao uso correto dos EPIs. No caso de pacientes que possuam doença neuromuscular, pode-se utilizar a máquina da tosse, com todos os cuidados, com a higienização do equipamento, bem como a proteção individual, conforme sugerido nas recomendações. Durante a fisioterapia respiratória, deve-se praticar a etiqueta da tosse e higiene. Recomenda-se que o paciente vire a cabeça para o lado, tussa em lenço de papel descartável e é desejável que o fisioterapeuta mantenha uma distância maior ou igual a 2 metros fora da zona de explosão e do sentido da tosse e expectoração. O descarte do papel deve ser realizado em lixeiras fechadas.
A lavagem das mãos é imprescindível para que não haja a disseminação do vírus e também o fisioterapeuta usa o fluxograma para auxiliar nas tomadas de decisões com relação aos pacientes com forma leve do Covid-19. Esse fluxograma deve verificar a, o quadro respiratório do paciente, a comorbidade e a funcionabilidade. No quadro respiratório, são avaliados sintomas respiratórios relevantes associados à incapacidade de eliminação de secreção de forma independente. Na comorbidade, será avaliadas as comorbidades associadas que podem prejudicar a capacidade de eliminação da secreção. E na funcionabilidade, vai ser avaliada a limitação funcional, a qual o paciente corre o risco. No caso de o paciente ser positivo, tanto no quadro respiratório, se há comorbidade e na funcionabilidade, será indicada a intervenção do fisioterapeuta para a remoção da secreção e também será indicado a intervenção do fisioterapeuta presencial motor. Caso não seja indicada a intervenção do fisioterapeuta presencial, o fisioterapeuta ficará isento de estar presente ao paciente. Esse fluxograma é utilizado com o objetivo de prevenir complicações futuras, sem indicações para a fisioterapia presencial. O fisioterapeuta deve preferir a teleconsulta. Se ainda julgar necessário, avaliar o presencial deve ser realizada somente quando necessário realizar exames físicos. Considerações finais. É recomendado que o fisioterapeuta ele avalie a real necessidade de um paciente, se ele vai ter um atendimento presencial ou se ele vai ter um atendimento à distância. Isso nos casos mais leves da Covid-19. Assim, tendo que considerar as individualidades de cada paciente. Que tipo de individualidades são essas? Os sintomas respiratórios, se tem comorbidades associadas e se tem o risco, de evoluir com a limitação funcional. É importante ressaltar também que em todo momento a segurança do profissional e o controle de transmissão e infecção devem ser considerados e, se necessário, recursos terapêuticos que seriam indicados em situações diferentes de uma pandemia deverão ser evitados. Para isso, os gestores eles devem considerar todos os fatores ambientais, pessoais, assim como as condições de saúde do paciente na tomada de decisões. Por fim, tendo em vista a estimativa do Ministério da Saúde de crescimento dos casos da Covid-19 no Brasil, a atuação fisioterápica tem por objetivo prevenir que pacientes com a forma mais leve da Covid-19 e que já apresentavam limitações funcionais ou comorbidades prévias evoluam com a necessidade de internação hospitalar. E com isso, vai ajudar a evitar o colapso dos serviços de saúde. Então, essa foi a apresentação do nosso artigo. Obrigado pela atenção e um bom dia a todos.